Oi, gente, Wagner aqui. Esse é um vídeo de demonstração do uso do Python para leitura e visualização de dados do Enem de 2018. Ele não faz parte da série de Python para estudantes e professores de física, mas ele vai ficar salvo numa playlist que eu estou separando para exemplos de uso do Python. Então, os dados podem ser baixados no site do INEP. Lá tem uma seção chamada de microdados, de onde você pode baixar diversas informações sobre diversos indicadores da educação brasileira. Eu escolhi baixar os dados do Enem de 2018 para fazer a ilustração que quero fazer aqui. Então aqui eu mostro algumas bibliotecas que eu carrego para utilizar essas visualizações de dados que eu vou apresentar para vocês. As principais é Seaborn, Pandas, porque a partir delas que eu posso extrair esses dados, fazer a leitura deles e depois fazer a visualização. Agora eu vou utilizar a função do Pandas, que é o read_csv, para fazer a leitura da tabela. O nome dessa tabela, depois de baixado, está lá na pasta dados com o nome microdados. É uma tabela do Excel. Vou carregar aqui no Python por pedaços, só para ter uma ideia de como é que é a estrutura desses dados, para depois eu fazer a leitura dele por completo. Então, com essa porção dos dados, eu posso ver quais são as informações que tem, por exemplo, cidade, sexo, cor, município de residência, estado de residência. E com o membro keys, eu posso visualizar, obter as chaves de cada coluna dessa que representa um dado diferente, seja um dado categórico ou um dado numérico. E é com o uso dessas chaves que eu carrego as informações que me interessam. Além de você utilizar a função keys para descobrir quais são, você pode ir numa tabela que também vem disponível nesse arquivo baixado pelo site do INEP. Essa tabela se chama dicionários e lá você pode, na primeira coluna, saber como é que se chama essas chaves de cada um desses dados. Por exemplo, a gente tem SG_UF_residência para se referir à sigla do estado do participante. A gente tem chaves para se referir ao sexo do participante, cor e raça, ou as notas, seja por área ou mesmo as notas por questões. Então, para ilustrar aqui, eu vou escolher 3 dados categóricos como residência, sexo, cor e raça, e vou escolher também 4 dados que são as notas de cada área: ciências naturais, ciências humanas, linguagem de comunicação e matemática. Então, com isso eu vou carregar essa porção da tabela, que é o que vai me interessar aqui para fazer esse exemplo. E também, só para ilustrar, eu vou imprimir aqui na tela a quantidade de megabytes de dados que eu estou carregando, para vocês terem ideia quanto é que é o tamanho em megabytes de uma porção só da tabela. Eu vou deixar um contador aqui rodando para vocês terem ideia de quanto tempo vai levar para carregar. O contador está em minutos, mas você pode avançar esse vídeo se quiser, mas vai levar poucos segundos. Então foi mais de 12 minutos e agora eu posso visualizar, eu vou mostrar uma porção dessa tabela. Existem alguns dados que não são reconhecidos, provavelmente corresponde a participantes que faltaram àquela prova ou aquelas provas. Então, para exemplificar aqui, eu vou fazer um agrupamento de dados por categorias, vou tirar uma média das notas. Quero deixar claro que essa não é a melhor forma de analisar esses dados, mas é uma forma. E essa daqui serve só para uma ilustração de como você pode utilizar o Python para fazer esse tipo de análise. Então, depois de carregado, eu posso ver que um dado categórico está representado com números, que é o de cor e raça. Eu vou abrir o dicionário para verificar a correspondência de que número corresponde a que raça, e com isso fazer a substituição na tabela para não ter que ficar trabalhando com números e tentar ficar lembrando o que significa o quê. Então, em poucas linhas eu consigo fazer essa alteração, substituir o 0, por exemplo, por não declarado, o 1 é a cor branca, o 2 é a cor preta, 3 é a parda, 4 é a amarela e 5 é indígena. Primeiro eu vou mostrar um plot de distribuição para as notas de matemática. Esse plot é mais ou menos um histograma. O pico desse gráfico indica aproximadamente o valor médio
Então, no site do INEP você pode verificar qual foi a média geral de cada área. Para o caso da matemática, a gente vê aqui que deu 530 e pouco, que dá aproximadamente aqui no pico dessa. Um outro exemplo é o Joint Plot, também da biblioteca Seaborn. Nele, a gente pode, por exemplo, visualizar uma relação linear entre alguns dados. Aqui eu estou plotando as notas referentes à área de ciências naturais e à área de matemática. Aqui a gente pode ver que existe uma relação positiva entre eles. Dá para ver também que tem a formação de alguns clusters. A razão disso só dá para saber utilizando outros artifícios. Um outro exemplo que eu quero mostrar é o LM-plot. Ele é muito parecido com o Joint Plot. Ele inclui uma reta mostrando a regressão linear dos dados que você está passando para eles. Um quarto exemplo para mostrar para vocês aqui é o do Boxplot. Esse é muito interessante. Ele mostra percentagens, porções de percentagens dos dados que você passa para ele. Essas figuras, a gente tem uns pavios superior e inferior e um corpo. Esses pavios correspondem a umas porcentagens, o corpo a outras. Por exemplo, de baixo para cima, a gente tem de 0 a 25%, no corpo de 25 a 50%, de 50 a 75%, e o pavio de cima representa as porções correspondentes a 75% e 100%. Aqui a gente vê que tem os dados plotados para cada um dos estados. Se você quiser, você pode, inclusive, separar isso em outras categorias. Para ilustrar, vou fazer separação por sexo. Com isso, você pode fazer novas leituras sobre o que está sendo mostrado no gráfico, que está sendo mostrado pelos dados. Por exemplo, a gente consegue ver indícios que talvez haja uma desigualdade entre os sexos no Enem, ou pelo menos nas notas de matemática. Outra ferramenta muito poderosa, a função CORE, que é uma função que estabelece correlação entre os dados numéricos que você tem. Aqui os dados numéricos são as notas de cada área. A gente pode ver que todos têm uma correlação positiva, muito próximo de 1. A gente pode utilizar esses valores para mostrar um gráfico do tipo heatmap, cuja escala de cores representam os valores. Aqui a gente pode ver que matemática e linguagens e códigos têm a menor correlação entre si, enquanto que ciências humanas e linguagens e códigos têm a maior correlação entre si. Mais um exemplo do LM-plot, que é aquele gráfico de dispersão de pontos. A gente pode plotar ele de acordo, fazendo uma segregação entre categorias. Eu vou escolher também sexo para ilustrar o uso. Então, a gente vê aqui formação de clusters diferentes para esse exemplo. Aqui a gente tem o plot para as notas de linguagens e códigos e as notas de matemática. A gente pode ver que a tendência de as pessoas do sexo feminino terem notas melhores quanto a linguagens e código do que pessoas de sexo masculino, por exemplo. E como último exemplo, vou mostrar o pairplot, que é uma função do Seaborn. Ele é muito interessante porque ele já te mostra um painel de diferentes distribuições, informações sobre os dados que você passa para ele. Nesses dados da diagonal, a gente pode ver que as notas mais frequentes para indígenas, para pessoas indígenas, são menores do que as notas mais frequentes para as pessoas brancas, por exemplo. E essa diferença é muito mais evidente quando se trata de matemática, por exemplo, mostrando que matemática pode ser uma área muito desigual quanto a isso. Nesses outros gráficos, fora da diagonal, a gente vê a formação de clusters com a separação, com uma desigualdade entre raças do tipo indígena e preta, por exemplo. A gente vê que notas menores de cada áreas são mais frequentes para pessoas indígenas e pessoas pretas do que as de outras raças. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer comentário, pode deixar mensagem aqui ou então lá no Google Sala de Aula. Boas práticas e bom estudo.